E aí, o que será que um romance épico, um tweet e uma propaganda de TV têm em comum? A resposta pode parecer estranha, mas todos eles seguem as mesmas plantas universais. É isso mesmo, pense nelas como projetos de arquitetura, só que para comunicação. Essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Existe tipo um código secreto por trás de toda a comunicação que funciona? Uma estrutura que permite que as palavras criem universos inteiros e mudem o jeito que a gente pensa? Hoje, a gente vai decifrar esse código. E a resposta para esse mistério todo tem nome. São as tipologias textuais. Pensa nelas como as plantas baixas, sabe? Aquelas estruturas fundamentais que todo mundo que se comunica usa para construir uma mensagem, às vezes até sem perceber. E ó, isso aqui não é só um termo técnico, um jargão acadêmico, não. É, na verdade, uma caixa de ferramentas muito prática. Entender essas estruturas ajuda a gente a interpretar melhor tudo que a gente lê. E mais, permite que a nossa própria comunicação seja muito mais poderosa. No fundo, tudo se resume a 3 projetos principais. A narração, que prende a gente em histórias, a descrição, que nos faz enxergar com palavras, e a argumentação, que tem o objetivo de convencer. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Vamos começar com as 2 primeiras plantas, aquelas que dão vida a mundos e ideias. Narração e descrição são a base de quase tudo, de filmes e séries até reportagens no jornal. A narração é como se fosse o motor de uma história. Ela sempre tem personagens, que podem ser reais ou não, envolvidos numa sequência de ações, com começo, meio e fim, num tempo e espaço definidos. É aquela estrutura básica do o que aconteceu, com quem e onde. Agora, olha que detalhe interessante. Dentro da narração, a voz dos personagens pode aparecer de 2 maneiras. Uma é mostrando exatamente o que a pessoa disse, a outra é contando o que foi dito. Parece uma diferença pequena, mas o efeito que isso causa é enorme. E este exemplo aqui ilustra isso de um jeito brilhante. No discurso direto, aqui na esquerda, a gente sente a emoção crua do personagem. É imediato, é quase como se a gente estivesse ouvindo. Já no discurso indireto, na direita, a fala é filtrada pelo narrador. Parece mais um relatório, sabe? A escolha de um ou de outro muda totalmente o tom da cena. Beleza, vamos para a nossa segunda planta, a descrição. Se a narração é sobre a ação, sobre o que acontece, a descrição é sobre a imagem. O objetivo aqui é um só, usar as palavras para fazer o leitor ver, ouvir, sentir aquilo que está sendo descrito. E olha só a maestria do Chekhov em ação. Ele não joga os detalhes de qualquer jeito. Primeiro ele dá a visão geral, o todo, o barranco. Depois ele vai guiando o nosso olhar para as partes. O prado, o rebanho. É como uma câmera de cinema que vai construindo uma paisagem super vívida na nossa mente usando só palavras. Ok, agora a gente muda de foco para analisar a planta talvez mais influente de todas, a argumentação. Essa é a estrutura que se usa para construir textos que não querem só contar uma história ou mostrar uma imagem, mas sim querem convencer. O ponto central aqui é o seguinte: argumentar não é simplesmente dar uma opinião. É defender uma tese, uma ideia central com estrutura lógica, com razões e, o mais importante de tudo, com provas concretas. E essa é a regra de ouro. Sem evidências, um argumento é como um prédio sem fundação. Pode até parecer bonito por fora, mas na primeira questionada, ele desmorona. A força de uma ideia está na qualidade das provas que a sustentam. E que provas são essas? Geralmente, elas se encaixam em algumas categorias. Fatos, que são difíceis de contestar. Exemplos, que tornam o abstrato mais concreto. Dados estatísticos, que dão uma dimensão real para a ideia. E o testemunho, que é uma ferramenta especialmente poderosa. Olha esse exemplo prático aqui. Em vez de só dizer, a gente precisa de um transporte melhor, citar uma autoridade no assunto, como Jaime Lerner e o que ele fez em Curitiba. Dá um peso, uma credibilidade imensa para o argumento. É o que se chama de testemunho de autoridade. Certo. Agora que a gente já conhece a planta de um bom argumento, chegamos no clímax. Vamos usar esse conhecimento para ganhar uma espécie de superpoder crítico. A habilidade de identificar quando a arquitetura de um argumento é, na verdade, uma farsa. As falácias são exatamente isso, plantas com defeito. São argumentos que, na superfície, parecem lógicos, parecem verdadeiros, mas que têm falhas estruturais bem graves. E elas estão por toda parte, em debates, notícias, redes sociais, em todo lugar.
A primeira armadilha comum é a generalização excessiva. É quando se pega um caso isolado, ou poucos casos, e se cria uma regra geral para todo um grupo. Como a gente vê no exemplo, essa é a base da maioria dos estereótipos. Outra tática muito, mas muito comum é o ataque ad hominem. Em vez de debater a ideia, o foco muda para atacar a pessoa que defende a ideia. É uma tentativa de invalidar o argumento com uma crítica pessoal que muitas vezes não tem nada a ver com o assunto. É um desvio de foco clássico. E é aqui que está o grande poder. Entender como um texto é construído, seja para contar, para descrever ou para convencer, nos dá um filtro crítico essencial para lidar com o bombardeio de informações que a gente recebe todo santo dia. Então, fica a reflexão. Com essas ferramentas em mãos, o que dá para construir? E talvez mais importante ainda, que argumentos falhos por aí agora podem ser desconstruídos. A arquitetura da linguagem, com certeza, ficou um pouco mais clara.